Então agora vamos ler a palavra que o Senhor nos deu, que está em Jonas capítulo 1. Eu vou ler os 17 versículos do capítulo 1 para você entender a história. Eu quero perguntar aqui, quem conhece a história de Jonas aqui? Eu sei que a Roseli conhece, a Cíntia deve conhecer, a Vanessa conhece. Mas é uma história muito legal, especial, e quando eu falar da história você vai lembrar de algumas coisas, mesmo que você diz que não conhece, você vai lembrar de algumas coisas, tá bem? Mas vamos lá, Jonas capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 17, que é o capítulo inteiro. Acompanhe aí a leitura da palavra de Deus, tá bem? Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 13: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Verso 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Verso 5: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Verso 6: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O verso 10: então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe haviam declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Verso 13: entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Verso 14: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Verso 15: levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Verso 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém, queridos? Amém. Quem prestou atenção na leitura, diga amém. Amém. Nós já fizemos oração e eu quero então declarar aqui o título da mensagem, que é: cumpra sua missão. Amém? Amém. Você fala assim: é uma mensagem para os pais? Não, eu nem pensei no Dia dos Pais, eu tinha até esquecido o Dia dos Pais desta ocasião, e me lembraram do Dia dos Pais quando eu cheguei aqui e falaram: feliz Dia dos Pais. Não, é mesmo, é Dia dos Pais. Cumpra a sua missão não é para o pai não, mas também serve. Tá bem? Cumpra a sua missão é para todos nós. Diga amém. Amém. Eu não sei quantos lembraram da história de Jonas, mas Jonas é uma história bem interessante. E alguém diz assim, alguém pergunta: você crê na Bíblia? Eu digo: eu creio em toda ela. Amém, queridos? Amém. E você vai ver aqui no verso 16 que Deus preparou um grande peixe e engoliu Jonas. E no capítulo 2 você vai ver que Jonas passou, no primeiro capítulo, verso 17, Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E esse aqui nós estamos vendo um instrumento de Deus para
com o seu servo. Mas nós vamos meditar, queridos, nesse capítulo, vamos meditar um pouco nos outros capítulos, e agora você já está um pouco mais, assim, sabendo de que passagem estamos falando, do homem que foi engolido por um grande peixe e lançado à praia, né? E eu vou te explicar agora como realmente aconteceu, né? E como era a situação de Jonas, tá bem? Vamos lá, queridos, então presta atenção aí. O versículo 1 do capítulo de Jonas está dizendo assim, primeiro capítulo de Jonas dizendo assim: veio a palavra do Senhor a Jonas. Amém? Amém. Então, quando eu pego assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, eu estou sabendo que Jonas é um profeta. A palavra de Deus veio para ele então dizer ao povo. Mas aqui ele está falando aqui, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. E aí às vezes as pessoas ficam meio desorientadas quanto à história, porque não sabem onde estava a cidade de Nínive. A cidade de Nínive, ela era a capital da Assíria. Sendo a capital da Assíria, inimiga do povo hebreu. Entendeu bem isso aí? Inimiga do povo hebreu. Era uma cidade grande e forte, mas era inimiga do povo hebreu. E por ser uma cidade muito grande, porque ali havia mais ou menos, para a época era muito grande, havia mais ou menos 120 mil habitantes. 120 mil habitantes para aquela época, era uma cidade poderosa, tinha um exército forte, era forte mesmo, e havia estava num caminho de conquista muito grande. Só que a conquista da cidade de Nínive com os seus inimigos, ela era muito cruel. Eles eram um povo que judiava muito, fazia os seus inimigos sofrer demais nas suas conquistas. Então, além de ser um povo inimigo, o povo de Nínive era odiado. Quem entendeu, diga amém. Amém. Tá ligado comigo? Pode ser que a mensagem seja rápida, então fica ligado aqui. Esse povo era odiado por todos os povos, inclusive pelos hebreus. Um povo que era rude, era um povo ruim. E Deus chega e levanta um profeta do povo de Israel, chamado Jonas. Aliás, para você só ter conhecimento, Jonas no hebraico original é Ioná. Tá bem? Você conhece alguém chamado Ioná? Ioná significa Jonas, mas Ioná no hebraico é pomba. Então o nome de Jonas significa pomba. E Jonas foi chamado por Deus, e Deus: Jonas, levanta aí do seu lugar e vai até a cidade de Nínive. E aí, a primeira revelação que Deus me trouxe ao coração foi a seguinte: como é que eu vou falar a um povo inimigo e odiado? Eu odeio esse povo. Entenda bem isso, olha a situação de Jonas. Não era coisa assim. Às vezes a gente olha a história e fica pensando assim: mas por que Jonas já não foi logo? Deus mandou ele para Nínive e ele não foi. Por que não obedeceu? Às vezes, querido, nós temos algumas coisas no coração, e aqui nós estamos falando de raiva, de ódio, que é alguma coisa que machuca o ser humano, e nós não fazemos aquilo que Deus quer que faça. Nós não cumprimos a nossa missão por alguma coisa que está no coração. Eu me coloco no lugar de Jonas e fico pensando: Deus mandou eu ir falar do amor dele para um povo que me oprime, um povo que oprime o meu povo. Quem está entendendo isso agora? Quem está entendendo aqui a situação de Jonas? A gente fala assim: Jonas vai fugir, porque o verso 3 está dizendo: Jonas se dispôs. Sim, Deus falou com Jonas e Jonas se dispôs, mas não para fazer a vontade de Deus, para fugir. Olha a complicação de Jonas aqui. Eu não sei se você sabe disso, mas para Jonas ir até Nínive, Cleito, entenda bem, para Jonas sair do lugar que ele estava em Jerusalém, para ir até Nínive, ele ia andar a pé 1000 quilômetros. Quem que se dispõe a fazer a obra de Deus dessa forma? Gente, nós estamos vendo nos dias de hoje que para se fazer a obra de Deus, o povo quer carro confortável, quer pelo menos me dar uma carona.
Ninguém quer pegar um ônibus, ninguém quer andar a pé, ninguém não quer nada disso. Hoje em dia, para fazer a obra de Deus, quer moleza. Quer dizer, se nós estivéssemos no lugar de Jonas, a gente não ia nem pensar em pegar um barco para ir do lado contrário, porque Tarsis era totalmente a oeste do mar Mediterrâneo. Nínive era totalmente a leste. Aqui mostra claramente que não só ele estava inconformado com a ordem de Deus, que ele queria fugir completamente da ordem de Deus. 1000 quilômetros à sua direita, leste, e ao invés de ir para cá, você vai totalmente contrário. Totalmente contrário. Ele estava tomando uma decisão de totalmente contrário à ordem de Deus. Então ele desceu a cidade de Jope, que era uma cidade litorânea. Tá bem? Ele vai até a cidade de Jope, uma cidade litorânea, onde ele poderia encontrar um barco que pudesse levá-lo para Tarsis. E aí ele encontra, ele paga a passagem e decide voo totalmente contrário à ordem de Deus. Fala, como pode um homem fazer isso? Mas nós estamos fazendo todo dia. A gente passa o ano inteiro fazendo tudo que é contrário à ordem de Deus. Deus dá uma missão para a gente fazer tal coisa, uma coisa simples, e nós estamos indo ao contrário. Como assim? Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nós estamos indo ao contrário. O Senhor nos dá uma missão dentro de casa, por exemplo, que é lutar pelo nosso casamento, nós fazemos tudo ao contrário. Fugimos daquilo que Deus está dando direção. O Senhor nos dá uma missão para ser pai, como hoje é dia do pai, dos pais. O Senhor dá uma missão para ser pai e eu fujo, eu vou para o contrário. Eu vou lá para os meus prazeres, eu deixo os meus filhos, eu deixo minha esposa, eu deixo a minha casa. Eu não sou pai, eu não tenho autoridade, eu não falo, eu não dou exemplo, eu não ensino a palavra, eu não oro junto, eu faço tudo o contrário. E nós julgamos Jonas, nós condenamos Jonas. Essa é a realidade, nós condenamos porque ele fugiu. Quantas vezes nós estamos fugindo também daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus estabeleceu, e é uma missão que Deus dá para nós. Deus dá uma missão na nossa casa, Deus dá uma missão dentro do trabalho. O Senhor colocou você dentro daquela empresa, talvez para abençoar, ser abençoado, mas abençoar de alguma forma, ser testemunho, ser diferente. Tudo ao contrário fazemos. Levantamos de manhã já amaldiçoando o lugar que trabalhamos, levantamos de manhã amaldiçoando o dia, levantamos de manhã amaldiçoando nossa família, porque não nos conformamos com a família. Se Deus me deu uma família, eu tenho uma missão de cuidar dessa família, de abençoar essa família, eu tenho uma missão de abençoar essa casa. Se o Senhor me deu uma missão no lugar que eu moro hoje, eu tenho uma missão ali, eu vou abençoar aquele lugar, eu vou estabelecer ali o reino de Deus através da minha vida. Quem está concordando, diga amém. Amém. Aí a Bíblia diz que Jonas se dispôs. Deus falou, vai até Nínive, e ele estava dizendo assim, Senhor, esse povo é inimigo, eu e meus irmãos conterrâneos aqui, os meus irmãos hebreus, todo mundo odeia esse povo, é um povo cruel, é um povo mau. Nós fazemos isso, queridos, todos os dias com as pessoas que nos cercam. Nós olhamos para a pessoa, sabemos que a pessoa é difícil, a pessoa tem um temperamento difícil, a pessoa tem um jeito difícil, a pessoa já me ofendeu, a pessoa já me machucou, a gente diz assim, esse não tem jeito, esse vai para o inferno. Nós já estabelecemos isso para as pessoas e dizemos assim, não tem nada a ver com ele, que se exploda, essa é a realidade. Nós fazemos assim, que as pessoas se virem. O Senhor nos colocou perto das pessoas porque nós temos uma missão com elas. É ou não é? Amém. Nós enxergamos, mas por que Deus me permitiu estar aqui convivendo com essa pessoa? Porque eu tenho uma missão com ela. Eu tenho uma missão especial, abençoar essa vida. Eu tenho uma missão especial, fazer de tudo para que ela me conheça a verdade, que abra o coração, que os seus olhos sejam abertos, mas nós nem nos dispomos a orar. Você vai pensar assim, pastor, essa mensagem é só para esses poucos que estão aqui. Essa mensagem é para o mundo inteiro, querido. Essa mensagem é para todos os povos. Essa mensagem é para todo mundo que está me assistindo aí na internet. Se o Senhor te colocou num lugar,
se o Senhor te colocou pessoas do seu lado, se o Senhor te colocou no meio da sua família, dessa família que você vive, é porque Ele te deu uma missão com eles. Não vá ao contrário, meus irmãos. Não fuja para Tarsis. Veja que Jonas se dispôs, sim. Aqui a Bíblia diz, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Quantos de nós estamos fazendo isso todos os dias? Fugindo da presença do Senhor. O Senhor nos deu uma missão, e nessa missão exige responsabilidade. E nós precisamos cumprir a nossa parte. Procurar tentar fazer a nossa missão. Isso é interessante, você vai estudar a palavra, você vai ver mais lá no final do capítulo, do livro, que são 4 capítulos. Por que Jonas estava aqui fugindo da presença de Deus? Tentando fugir, querido, tentando, que ninguém foge. Tentando, por quê? Porque ele sabia que se ele fosse na cidade de Nínive e falasse lá do amor de Deus, toda a cidade estaria se arrependendo. E ele sabia que Deus, no seu infinito amor, ia perdoar aquele povo ruim. E na verdade nós estamos do mesmo jeito. Nós estampamos na vida das pessoas, assim, no rosto das pessoas e na vida das pessoas, como eu acho que você é assim. Eu sei que se o amor de Deus alcançar essa pessoa de verdade, se os olhos abrirem, ela vai ser perdoada, mas no meu coração digo assim, mas é muito ruim. Essa pessoa é muito ruim. E vamos então colocando as pessoas dessa forma e fugindo da presença de Deus. Está fugindo da presença de Deus com respeito à missão que você tem. Entenda bem, se Deus te colocou nessa família, ou se Deus te colocou alguém junto com essa família, é para você abençoar. Amém. Você tem uma missão de ver essa pessoa salva, em primeiro lugar. E depois de salva, você tem uma missão de ver essa pessoa restaurada de tudo, por completo. A sua missão, traduzindo numa frase muito rápida, a sua missão, ver essa pessoa feliz. Amém. Quem colocou isso no coração? Amém. Não importa quem seja, se essa pessoa está com você, perto de você, porque Deus te deu uma missão de fazer essa pessoa feliz, seja marido, esposa, seja filho, seja parente, seja avô, vó, seja quem for, existe uma missão. E você sabe que é um detalhe aqui, o que você viu na história, o que acontece naquele navio? É interessante, né? Jonas vai ali para Jope, ele encontra um navio, a Bíblia diz que ele encontra um navio que estava saindo para Tarsis, numa viagem muito longa, muito longa. Chega na sua casa, abre na internet, abre um mapa, vê lá está marcado Jerusalém e todo o mar Mediterrâneo. Na Bíblia também tem isso, você está falando, na Bíblia, algumas Bíblias têm aí um mapa, não precisa ver agora não, mas vai ver a viagem, queridos. Vai ver a viagem que ele vai traçar até Tarsis. Seria uma viagem, queridos, de meses. Não se esqueça que naquele tempo os barcos não eram como hoje, tá? Mesmo hoje demora, imagine naquele tempo. Seria de meses. Deus então promove ali uma violenta tempestade. Por que eu falo violenta? Porque aqueles homens do navio estavam acostumados com tempestade. Eles pegavam viagens longas, prolongadas demais, eles estavam acostumados com tempestade. Mas você vê esses homens aqui desesperados, a ponto de cada um clamar ao Deus que eles acreditavam. E esses deuses não iam fazer nada. E a tempestade só se apertava, a tempestade só ficava mais furiosa, era alguma coisa que estava realmente levando o barco a pique. Esses homens jogavam as suas bagagens, jogavam os seus mantimentos, jogavam no mar para aliviar e deixar o navio mais leve. E nem assim, não tinha como, eles já estavam percebendo que a coisa estava ficando difícil. Aí, o capitão vai lá e vê Jonas num profundo sono, no porão do navio, acorda aquele homem e fala, clama ao seu Deus. É interessante esse trecho, porque cada um clamava a um Deus diferente, e ele chega para Jonas e fala, clama ao seu Deus, quem sabe o seu Deus vai fazer alguma coisa. Depois eles vão e lançam sorte, e
Vamos ver aqui quem é que realmente está trazendo esse mal. E cai em Jonas. Vão perguntar para Jonas. Jonas fala: eu sou um hebreu, eu sirvo ao Deus vivo, aquele que criou o mar e a terra. Está aí o problema. Se ele foi quem criou o mar, é ele que comanda o mar. Pensa bem, os homens pensaram nisso. É o seu Deus que está fazendo isso. O que você fez? E ele, a Bíblia diz que Jonas contou. Deus mandou ir para um lugar e eu estou indo para o outro. Olha isso que interessante. E o interessante, queridos, que a tempestade vai lembrar a cada um de nós que às vezes nós temos algumas tribulações na vida. Às vezes, você já ouviu aquela frase: eu estou passando por um furacão. Já viu isso? Eu estou passando por uma tempestade. Parece que o céu está caindo sobre a minha cabeça. Às vezes nós estamos vivendo essa situação e nós não enxergamos e não paramos para entender por que estamos passando isso. Por que estamos passando isso? Por que essa situação tão difícil? Por que essa situação tão complicada na minha vida? Às vezes, queridos, nós temos uma missão com alguém, ou com uma família, ou com uma situação, ou com um ministério, e nós não estamos cumprindo aquilo. E o Senhor permite algumas situações bem complicadas para nós. E vem batendo no nosso navio, que é a nossa vida, uma tempestade muito forte. E nós precisamos clamar a Deus e entender aquilo que o Senhor quer que façamos. Aí descobriram aqui que o problema estava em Jonas. E vamos fazer o quê? E Jonas mesmo falou assim: pode me jogar no mar. Me joga no mar que vai acabar a tempestade, porque o problema sou eu. E aqueles homens, então, antes de jogar Jonas no mar, fazem uma oração ao próprio Deus, o Deus verdadeiro. Entenda bem. Acabou a crença com Deus falso agora. Acabou a crença com Deus que eles acreditavam. Agora eles estão entendendo que sim, existe um Deus que comanda todas as coisas. Queridos, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Por que às vezes vem toda essa situação sobre nós? Por que vem às vezes a situação complicada? Deus está permitindo algumas situações para nos alertar e também para que os outros vejam em qual Deus servimos. E o Deus que servimos é o Deus verdadeiro. Diga amém. Amém, amém, queridos? Então veja só, nós estamos aqui vendo uma situação que os homens estavam realmente desesperados. Aqueles homens no navio estavam desesperados. E no verso 17, no verso 16, você vai ver que os homens, depois que lançaram Jonas ao mar, e o mar se acalmou completamente, aqueles homens agora começam a cultuar e adorar o Deus verdadeiro. Eles vão pegar os animais que eles tinham guardado no navio para fazer de alimento, eles vão sacrificar ao Senhor e vão fazer votos ao Senhor. Entenda bem isso, olha isso, olha o poder de Deus. Deus, quando precisa, Ele vai mexer com tudo. Diga amém. Amém. Ele vai mexer com toda a situação. Diga amém. Amém, amém, queridos? Então, quando Deus quer fazer alguma coisa na vida do homem, quando Deus quer realmente fazer alguma coisa na vida da família, Ele vai promover uma situação para que nós possamos despertar para a nossa missão. Diga: eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Jonas foi lançado ao mar, querido, e o mar se aquietou. Aí você diz assim: agora está tudo perdido. O profeta, o servo de Deus, agora morreu. Vai morrer afogado. Um tubarão vai comer, agora sim, o mar se acalmou, mas ele não pode voltar para o navio. O navio está o destino dele era Tarsis, ele não pode voltar para o navio, e o mar se acalmou, mas não posso voltar, e o homem morreu. Então, é interessante que quando Deus tem um propósito, nas horas mais difíceis, mais complicadas, Deus dá uma solução. E Deus vem então com um grande peixe e diz que o peixe engole Jonas. E a Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias. 3 dias no ventre do peixe. 3 dias e 3 noites. O que você lembra de 3 dias e 3 noites? Quanto tempo Abraão andou para levar Isaac no sacrifício? 3 dias. 3 dias. Amém? Amém. Quantos dias Jesus ficou no túmulo? 3 dias. Deus tem alguma coisa com 3 dias, não tem não? Ele ficou 3 dias e 3 noites. Quem sabe 3 dias não era suficiente para tratar com o servo dele.
porque tudo o que Deus promove na nossa vida é para tratar com os seus servos. Diga amém. Amém. Entenda bem isso, toda situação é para tratar com a gente, só não podemos perder o foco então da nossa missão. Cumpra a sua missão. Diga para o irmão que está ao seu lado, cumpra a sua missão. Amém, queridos? Amém. Cumpra a sua missão, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veio o grande peixe e engole Jonas, Jonas ali no veio do peixe. No capítulo 2 você vai ver que Jonas vai fazer uma oração. Uma oração. Mas que peixe que é esse? Queridos, não fique imaginando que tamanho de baleia que foi. É um grande peixe, um peixe que realmente é muito grande, suficiente para engolir um homem inteiro, e esse homem está lá, vivo, dentro do ventre do peixe. E ele ora ao Senhor. E no capítulo 2 inteiro, então, está relatando a oração que Jonas faz a Deus. E no capítulo 3, então, você vai ver que agora Deus já fez o peixe lançar, e a Bíblia diz aqui bem claro, vomitou. Ele lançou Jonas ali na praia. E estava do lado de Nínive? Não, querido. Você vai ver ali, da praia até Nínive. Não sabemos exatamente que ponto foi que aquele grande peixe lançou Jonas ali na praia. Não sabemos, mas com certeza não perto. Se você for lá, eu estive dando uma olhada no mapa, se do lugar que ele estava antes era 1000 quilômetros da praia, um pouco mais para cima, com certeza 800 quilômetros ainda. Se você olhar a terra, você vai ver que é só montanha, queridos. Não era nada fácil Jonas chegar lá. Não era nada fácil. Quando a Bíblia vai contando a história, os versículos vão passando e a gente lê tão rápido que parece que acontece tudo assim, rapidinho. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou no barco, no navio, quanto tempo ele viajou antes da tempestade. Nós não sabemos, a Bíblia não menciona quanto tempo ele demorou para ir até Nínive, mas é dias e mais dias e mais dias, porque é muito longe. É muito longe. É dormir no relento, é subir montanha, descer montanha, subir montanha, descer montanha, subir montanha, descer montanha, porque a região lá é toda montanhosa, não tem quase planície. E é sozinho, uma viagem sozinho. Mas aí depois da lição, é interessante que depois dessa lição que ele recebeu de Deus, porque Deus tratou com Jonas aqui e vai tratar um pouco mais, então ele chega em Nínive. E a Bíblia diz que Nínive, para atravessar Nínive, a cidade inteira de ponta a ponta, era 3 dias de caminhada. Mas só num dia que ele atravessou, um pedaço que ele atravessou, ele anunciava que a Nínive ia ser destruída, e a Bíblia diz que todo o povo reconheceu o seu erro, inclusive o rei. Você vai ver isso no capítulo 3, aqui a partir do verso 5, o arrependimento dos ninivitas. E os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E o rei também entendeu que estava errado, e o rei se arrepende, e o rei se veste com pano de saco, e ele assenta sobre cinza. Tudo isso significa: estou me humilhando, eu estou voltando ao pó. E o rei então diz assim: hoje, a partir de hoje, ninguém come, ninguém bebe, nem homem, nem animal, e todos serão cobertos com pano de saco. Pano de saco, queridos, esse pano que você usa para limpar chão, é o mais simples, mais humilde. Ninguém mais vai vestir roupa bela e bonita, não. É todo mundo vestindo o mais simples. Vamos nos humilhar na presença de Deus. E aí ele diz assim: quem sabe Deus, Criador dos céus e da terra, vem e nos perdoa pela maldade que cometemos. E a Bíblia diz, verso 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. No verso 10 está dizendo: Deus olhou para o arrependimento, Deus olhou para a mudança de vida, de atitude daquele povo, e diz: não vou mais destruir Nínive. É interessante, né, queridos? É interessante que aqui nós lembramos que tem algumas pessoas que acabam se sentindo assim mal e fogem da presença de Deus porque cometeram um pecado, porque acharam que tiveram alguma atitude errada. Eu não sirvo, eu não estou bem para servir a Deus. As pessoas dizem: eu não estou bem para servir a Deus porque eu não fui uma pessoa boa nesse mês,
eu tive um período muito difícil aí e me desviei da presença de Deus. E eu olho aqui, eu vejo uma cidade que não era do povo de Deus, mas está totalmente ímpia. E Deus teve misericórdia, e quando esses homens vieram na presença de Deus, se arrependeram e Deus perdoou. Quanto mais eu e você que estamos vivendo na presença de Deus, sim, mas às vezes nos sentimos fracos, nos sentimos meio perdidos. Fugimos um pouco da presença de Deus no que diz a presença, a participação, a ministério, a vida de oração, a vida na palavra. Queridos, nós temos que voltar ao Senhor e dizer: Senhor, nos perdoe, e você será perdoado com certeza. Amém, queridos? Amém. E você volta então com toda a força e vigor para aquilo que estava fazendo, para a vida com Deus, para a presença de Deus, chamando Deus e convidando Deus para estar na sua casa. Amém. Amém, queridos? Amém. E é isso que é importante entender, que o Deus que nós servimos é um Deus perdoador. Não que eu vá viver o pecado e depois pedir perdão. Se você sabe, né, aqui você vê, Deus estava querendo destruir Nínive. Ele estava realmente com a intenção de destruir Nínive. Então, não vamos pecando, Deus perdoa. Não é assim. Nós temos que agradar a Deus com nossas atitudes, mas às vezes nos sentimos fracos. Às vezes nos sentimos incapazes de agradar a Deus. Às vezes nos sentimos incapazes de realizar aquilo que Deus tem como missão. Nos perdoa, Senhor, e nos dê força para cumprir. Amém, querido? Amém. E seja a missão em qualquer área da sua vida, apenas coloque no coração: cumpra a missão que Deus te deu. Amém. Para que também não tenhamos tempestade na nossa vida. Para que também não tenhamos esse mover de Deus sobre nós, que pesa mesmo de verdade, em nome de Jesus. Aí Deus então viu essa cidade se arrependendo, e ele se converteu, chamou o caminho. Então Deus disse assim: estou perdoando a cidade de Nínive e os seus habitantes. Mas aí Jonas ficou inconformado, dizendo assim: Senhor, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu não me conformo que o Senhor perdoe um povo tão ruim. Somos assim, queridos. Nós dizemos assim: esse povo é muito ruim, não merece o perdão de Deus. Aquela pessoa é muito ruim, não merece o perdão de Deus. Aquela pessoa é esquisita, não merece nem que o Espírito Santo venha sobre ela. Às vezes não falamos para os outros e não proclamamos em alta voz, mas aqui no coração e na mente está esse pensamento: aquela família, olha, não quero parte com ela, aquela família não tem jeito, não merece o amor de Deus, não merece o perdão de Deus. Foi assim que Jonas pensou, e Jonas disse assim: Senhor, eu sabia que ia acontecer isso. Como o Senhor pode perdoar esse povo que oprimiu tanto o seu povo, esse povo que oprimiu o meu povo? Como pode, Senhor, o Senhor perdoar esse povo? Ficou nessa conversa. A Bíblia menciona aqui no capítulo 4 que Jonas sai da cidade, e o caminho de volta é muito longo, você sabe disso. Então ele vai descansar. E Deus fez naquele lugar que Jonas estava descansando, ainda estava ali meio esquisito, não tinha muito sombra, e Deus fez uma planta subir e crescer do lado de Jonas, e cresceu alto e fez sombra para Jonas. E Jonas então, a Bíblia diz que ele ficou feliz com aquela planta: como é boa essa sombra, agora está bom, eu vou descansar aqui. E aquela planta também cobria a noite. Diz que ele passou ali um dia e uma noite para descansar. E no dia seguinte a Bíblia diz que Deus mandou ali um bicho, uma larva, que comeu a raiz daquela planta, e aquela planta se secou. E Jonas começou a reclamar: como que pode, Senhor, o Senhor permitir que esse bicho coma dessa árvore? Essa árvore estava tão boa para mim aqui, como que o Senhor pode permitir que essa árvore seque tão rápido? E Deus disse assim: você está se compadecendo de uma árvore, de uma planta. Como posso eu não me compadecer de 120.000 homens de uma cidade que não sabe discernir da mão direita com a mão esquerda? Isso aqui fica para nós, queridos. As pessoas que não conhecem a palavra é como são essas pessoas de Nínive. As pessoas que não têm a visão aqui da palavra e não sabem o que é a vontade de Deus, espiritualmente elas não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. É isso que a Bíblia diz. Como assim? Espiritualmente estão cegas, não têm parte com Deus ainda.
Então, quando eu olho para uma família, que sei que essa família não conhece a palavra, eu olho para um amigo meu, que sei que esse amigo não conhece a palavra, nós temos que ter no coração que o Senhor nos colocou perto deles para uma missão. Diga amém. Amém. E essa missão é fazer essa pessoa feliz. Amém. Mas para fazer essa pessoa feliz, só conhecendo a palavra. Então a minha missão é também a missão, era a missão de Jonas. Falar do amor de Deus, por mais que as pessoas sejam ruins, por mais que as pessoas tenham temperamentos difíceis, por mais que as pessoas tenham realmente o jeito, a palavra pesada, a ofensa, queridos, presta atenção, Jesus estava na cruz e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, e aquelas pessoas estavam enfiando a lança, aquelas pessoas tinham colocado a coroa, aquelas pessoas estavam matando ele, aquelas pessoas estavam fazendo de tudo, falando palavras de injúria, palavras pesadas para ele. Ele diz: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Então, queridos, se existe alguma missão que Deus te deu dentro da família, se existe alguma missão que Deus te deu dentro do trabalho, se existe alguma missão que Deus te deu dentro da sua casa, existe uma missão ali com sua família, com seus parentes, com seus tios, com seus primos, com aquela pessoa que está dentro da sua casa, aquela pessoa que visita a sua casa de vez em quando. Saiba que se existe essa missão, é para você cumprir essa missão. Amém. Amém, querido? Então não fuja da presença de Deus. Quanto mais na presença de Deus você estiver, mais poder Ele te dá, mais presença Ele te dá. Não fuja da presença de Deus, porque você precisa de Deus para cumprir essa missão. E olha como Deus olhou para esse povo de 120 mil homens, e quando fala de homens, que Ele está contando só 1000 homens mesmo. Então a cidade era maior. Então veja aqui, se você vê Deus perdoando 120 mil pessoas que viviam na maldade, e a Bíblia diz aqui, você vê Deus falando com Jonas: a malícia da cidade subiu até mim. Quer dizer, eles estão fazendo contra, eles estão desagradando, eles estão cometendo pecados demais diversos, é um povo ruim, mas eu amo este povo, ele dizia. Você vai lá, Jonas, e prega a minha palavra, e eu vou dar uma oportunidade para essa cidade. Queridos, Deus dá oportunidade para todos. E por incrível que pareça, nós muitas vezes não estamos dando oportunidade para as pessoas que estão do nosso lado. Muitas vezes não estamos dando oportunidade. Entenda bem isso. Deus disse assim: como que eu não vou ter misericórdia de um povo que não sabe discernir as coisas? Às vezes você está grudadinho com alguém que não está sabendo discernir as coisas. Discernir o que é certo e o que é errado, como deve agir, qual a palavra que deve ser colocada, qual a atitude que toma agora. Às vezes, queridos, as atitudes das pessoas são só atitudes que realmente nos levam a ter mais bronca, mais raiva. As atitudes das pessoas são atitudes que nos levam a ter mais rancor ainda, mas eles não estão sabendo discernir o que é certo e o que é o errado, estão totalmente envolvidos em coisas emocionais. E quantas vezes a Bíblia fala, até mesmo dando ouvido a espíritos malignos. E você acha que a tua luta é contra ele? Você acha que a tua luta, o teu problema é contra a pessoa? Não é. Deus tem um amor muito especial por essa pessoa também. Amém. Escutei um amém. Deus tem um amor especial por essas pessoas também. Amém. O amor de Deus é muito grande. O amor que me alcançou, quer alcançar essas pessoas. Amém. Amém, querido? Qual é a tua missão? De repente você está entendendo hoje que você tem uma missão de pai, uma missão de mãe, para abençoar os seus filhos. Você tem uma missão de marido, tem que analisar como está aí. Uma missão de esposa, tem que analisar como é que está. A missão no trabalho, você de repente é chefe, de repente você não é um funcionário, um colaborador, e você está entendendo a missão de Deus. Eu tenho certeza de que no lugar que você está, Deus te colocou ali para algo muito especial, uma missão muito especial. E nós temos que entender também, existe a possibilidade de fugir? Não. Você pode até tentar te esconder, fugir dessa missão, mas Deus sempre vai requerer. Deus pode mandar uma tempestade, Deus pode mandar uma situação difícil, Deus pode mandar um furacão, depende da teimosia. Veja que Jonas queria fugir
totalmente ao contrário. Ele não foi assim: Senhor, me leva mais na cidade perto ali de Nínive. Eu vou ficar na cidade perto, Senhor, e se alguém de Nínive me encontrar, eu falo. Não foi isso que ele fez. Nínive era para cá, ele foi para cá. Completamente diferente. Ele não queria mesmo contato nenhum. Queridos, nós não podemos fugir daquilo que Deus colocou para nós. Amém. Você entendeu? Diga amém. Amém. Se você tem um ministério, essa missão. Se você tem uma família, tem uma missão. Se você tem um trabalho, tem uma missão. Amém. Não fuja daquilo que Deus colocou para você.